Se você passou a sua adolescência nos anos 90, certamente você já ouviu a sua mãe dizer que você provavelmente ficaria violento se jogasse determinados jogos, jogasse isso ou jogasse aquilo. Lembra do primeiro Mortal Kombat? Scorpion, win. E que tal Duke Nukem em 3D? Mas a pergunta que fica é, você sabe como a Segunda Guerra Mundial se popularizou entre os adolescentes desta época? Uma dica, Steven Spielberg tem culpa no cartório. Sejam todos muito bem-vindos ao Almanac Militar. Se essa é a sua primeira vez por aqui, convido a você a acompanhar o nosso trabalho, se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like ao final desse vídeo. Não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais. E você que nos acompanha há algum tempo, considere apoiar o Almanac Militar clicando aqui. Nós temos projetos exclusivos para você, querido apoiador. Diretor de ET, Tubarão e Jurassic Park, Steven Spielberg adora jogar videogames. Nos anos 90, quando não estava dirigindo filmes, o cineasta estava pilotando aviões em Flight Simulator e enfrentando robôs em MechWarrior, ou ainda dirigindo seu próprio estúdio de jogos, a DreamWorks Interactive. Foi nesse estúdio, inclusive, que em 1997 Spielberg propôs a ideia de um jogo de tiro ambientado na Segunda Guerra Mundial. Era uma das ambientações favoritas do diretor, que na época estava trabalhando na pós-produção do filme O Resgate do Soldado Ryan. Segundo Lynn Hanson, um dos desenvolvedores da DreamWorks, um dia Spielberg lhes disse que gostaria de jogar um jogo de ação de época que ele chamou de Medal of Honor, nome da mais alta medalha militar dos Estados Unidos. Até então, a DreamWorks fizera alguns adventures e jogos de Jurassic Park. A propósito, se você deseja conhecer mais sobre a Medalha de Honra, clique aqui. Para os desenvolvedores de games, a Segunda Guerra Mundial era um cenário morto, pois os jogadores estavam, claro que, muito mais interessados em ambientações fantásticas e futuristas, e não em campos de batalha realistas. Mas Spielberg estava empolgado com a ambientação de Um Resgate do Soldado Ryan, e ele tinha acabado de jogar GoldenEye 007 no Nintendo 64. Foi assim que o cineasta decidiu que Medal of Honor seria um jogo de tiro em primeira pessoa. Havia um problema. A DreamWorks fazia jogos para PlayStation, um console onde o gênero de tiro não se encaixava muito bem. O controle do PS1 ou PlayStation 1 ainda não tinha as famosas alavancas analógicas, o que dificultava a movimentação da mira, por exemplo. Outras limitações técnicas afetariam a produção, mas para a DreamWorks, a falta de jogos de tiro no PlayStation 1 era uma oportunidade e tanto. Por fim, Spielberg queria que Medal of Honor fosse realista e honrasse os soldados americanos da Segunda Guerra Mundial. Com esses objetivos em mente, a DreamWorks Interactive criou um jogo de tiro que era bem diferente de um Wolfenstein, onde um jogador andava e atirava em nazistas em um labirinto. Para capturar o clima de Segunda Guerra Mundial, Spielberg então envolveu o roteirista e produtor Peter Hirschmann. Ele é aficionado pelo tema também e chamou o consultor militar Dale Dye, um capitão aposentado do exército dos Estados Unidos, no projeto do jogo. O formato de missões em 3 partes adotado em Medal of Honor veio das instruções do capitão Dye. Cada missão se divide em, primeiro, invadir um lugar, segundo, executar a tarefa e terceiro, cair fora. O capitão também é dono da voz que narra os eventos da guerra no início do jogo. First Africa, then Italy, and then finally Fortress Europe itself. You, soldier, are a part of this great crusade. Are you ready to rise above and beyond the call of duty? Produzir o jogo imaginado por Spielberg no PlayStation foi muito difícil. Enquanto GoldenEye 007 da Rare, ele tinha 4 megas de memória RAM, sim, apenas 4 megas, para trabalhar no Nintendo 64, Medal of Honor contava com a metade disso no console da Sony. O time de Medal of Honor teve que ser muito criativo para contornar problemas com espaço para texturas, a paleta de cores limitada e a ausência de correção de perspectiva. Para simplificar, todas as
missões acontecem à noite ou dentro de estruturas. Essa foi uma decisão para não desperdiçar memória com nuvens e outros elementos em movimento no céu. Da mesma forma, apenas 4 personagens são visíveis na tela ao mesmo tempo durante todo o jogo, com pontos de surgimento específicos definidos no mapa. Técnicas usadas até hoje em jogos como Call of Duty nasceram então em Medal of Honor, para meio que passar a impressão de que você está sempre enfrentando muitos inimigos. O PlayStation 1 tinha uma baixa contagem de polígonos e por isso os bonecos são bem simplesinhos, com mãos enormes e não tinham dedos. Por outro lado, os inimigos se comportam de maneiras variadas, o que dá uma impressão muito autêntica da guerra. Claro que se estivesse ali, Medal of Honor apresenta reações diferentes conforme a parte do corpo em que você acertava o disparo. Quem não se lembra dos capacetes voando ao acertar um famoso headshot e do barulhinho de metal característico dessa cena? O inimigo que não morre, ele vai buscar cobertura, tenta tocar um alarme, joga uma granada no jogador ou se une a um outro companheiro para se defender. Para animar todos os soldados, a DreamWorks usou referências em vídeo com os programadores dos jogos fazendo as várias ações que você via na tela. Spielberg ficou bastante empolgado com esse nível de detalhes e o time decidiu investir pesado nisso. Criaram 450 animações diferentes para os soldados inimigos. Uma das animações mais lembradas era aquela de quando os pastores alemães pegavam então as granadas. Ela foi sugestão do próprio cineasta. A trilha sonora de Medal of Honor é uma obra de arte à parte, toda orquestrada e composta por Michael Giacchino, ganhador do Oscar pelo filme Up, Altas Aventuras, e que também atua como compositor em jogos da série Call of Duty e em filmes de sucesso como o recente Star Wars Rogue One. Ótima jogabilidade, ambientação realista, trilha orquestrada. O que faltou no primeiro Medal of Honor foi uma boa história. A série de missões que compõe o game não apresenta uma narrativa memorável. A DreamWorks precisava escolher entre história e gameplay, e o PS1 mal tinha memória para rodar o jogo todo em 30 quadros de animação por segundo. De certa forma, o jogo se beneficiou pela ambientação histórica, com os eventos da guerra real conectando as missões. Com isso, o time de Medal of Honor aproveitou a liberdade para situar as fases em pontos variados da Europa sem dar maiores explicações para o jogador. Um ponto marcante foi o momento de lançamento do game. Faltando pouco para o lançamento de Medal of Honor, os adolescentes Eric Harris e Dylan Klebold abriram fogo contra outros jovens de uma escola na cidade norte-americana de Columbine. O massacre de Columbine foi registrado pelas câmeras de segurança do colégio e chocou o mundo inteiro. Games de tiro foram listados entre as influências por trás do massacre, e isso afetou a produção de Medal of Honor. O jogo originalmente era muito mais sangrento. Em entrevista à revista Edge, o filho de Steven Spielberg, Max Spielberg, disse que algumas das animações ficariam melhor em um filme de terror do que no game. Para suavizar o conteúdo e garantir que o jogo fosse voltado para adolescentes, a DreamWorks removeu todo o sangue de Medal of Honor. Tá aí o motivo da sua mãe odiar os games dos anos 90. Lançado pela Electronic Arts em 1999, Medal of Honor foi um sucesso comercial e de crítica. As avaliações da época comparavam o jogo da Segunda Guerra do PS1 com o GoldenEye do Nintendo 64. Apesar do sucesso, a DreamWorks Interactive foi vendida por Spielberg para a Electronic Arts. Segundo o diretor, foi a decisão mais esperta e mais idiota que ele já tomou. O diretor reconhece que o estúdio poderia continuar operando muito bem com o sucesso de Medal of Honor, mas acredita que o investimento que a Electronic Arts fez ao longo dos anos seguintes justificou a venda. A franquia de tiro rendeu 13 jogos ao todo. A relação do cineasta com o time que produziu Medal of Honor era muito próxima, mesmo até após a venda do estúdio. Steven Spielberg foi até a DreamWorks e entregou pessoalmente os cheques com os bônus para cada membro da equipe no momento da venda. O sucesso de Medal of Honor motivou a indústria dos games a lançar jogos de tiro ambientados na Segunda Guerra Mundial. O maior expoente foi Call of Duty, da Activision, série que desbancou o jogo da Electronic Arts e, claro, se tornou o representante supremo do gênero. Mas outras produções incluem os primeiros Battlefield, Day of Defeat e Red Orchestra, para, claro, ficar nas séries mais conhecidas. O gênero foi sendo deixado de lado após o lançamento do sucesso de Call of Duty 4 Modern Warfare. Os dois últimos Medal of Honor, por exemplo, seguiram para uma ambientação moderna, abordando conflitos contra organizações terroristas do Oriente Médio. As vendas ficaram bem abaixo do esperado e a franquia acabou sendo descontinuada pela Electronic Arts. Atualmente, o estúdio atende pelo nome de DICE, ou DICE Los Angeles, e produz conteúdo adicional para a série Battlefield, sendo, claro, o mais recente deles, o Battlefield 1, que é ambientado na Primeira Guerra Mundial. Claro que enquanto o rival Call of Duty voltou à Segunda Guerra
Guerra Mundial, recentemente com o jogo Call of Duty World War II, e logo em seguida também para a Era Moderna. Curtiu esse conteúdo? Deixa aqui embaixo a sua sugestão para o próximo tema. Um grande abraço e até a próxima.